Olá, você já deve ter ouvido inúmeras vezes um mito de que os Estados Unidos e os países europeus são democracias e que o resto do mundo vive sob ditaduras, regimes autoritários ou autocracias. Entretanto, esse discurso da democracia ocidental é uma construção ideológica e não é real que nós temos regimes democráticos nesses países. Muito pelo contrário, a democracia é sempre o pretexto que esses países usam para impor as ditaduras que interessam a eles. Assista esse vídeo e você vai entender o mito da democracia ocidental. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Ocidente é uma construção ideológica. Ele não existe enquanto categoria geográfica. Os países considerados ocidentais são os países da Europa Ocidental, ou seja, do Oeste Europeu, que aí excluiria aqueles países da fronteira com a Rússia, de cultura ortodoxa, e separada da África, que é considerada uma outra cultura, outros povos, outras civilizações. Inclui nisso o Canadá, os Estados Unidos e os países da Oceania, no caso Austrália e Nova Zelândia, que foram colonizados por Inglaterra. Alguém pode estar perguntando, a América Latina não é considerada Ocidente? Não, sob a perspectiva de um dos principais teóricos dessa ideia de dividir o mundo entre o Ocidente e o resto, que é exatamente Samuel Huntington. Nesse sentido, a América Latina ela tem sempre dois caminhos. Ou ela escolhe ser uma subcultura ocidental, ou ela escolhe ter uma identidade própria e seguir um caminho de autonomia e independência. Entretanto, o foco da nossa questão aqui não é a questão de uma identidade civilizacional. Hoje nós vamos falar de um modelo político chamado democracia. De onde surgiu a democracia, como ela foi apropriada e por que ela é um ideal raramente alcançado e por que a democracia é utilizada enquanto pretexto para se destruir democracias e implantar ditaduras. Vamos entender isso então passo a passo. Em primeiro lugar, de onde vem o termo democracia? Vem da Grécia. Demos, do grego antigo, quer dizer povo, e cracia quer dizer governo. Então, democracia seria, teoricamente, um governo do povo. E quem criou o regime democrático mais antigo da história humana que se tem notícia foram exatamente os gregos, no caso, em Atenas. E como que era o modelo democrático grego? Era um modelo extremamente excludente, porque só participavam homens com mais de 30 anos, proprietários de terra e de escravos. Mulheres não participavam, escravos não participavam, jovens não participavam. Então era um regime voltado aos proprietários, voltado aos ricos. Então, em vez de dizermos que era um regime democrático, nós podemos dizer que era um regime plutocrático. Plutocracia é governo dos ricos, democracia é governo do povo. Bom, só que muita coisa nos separa da Grécia Antiga. Desde o fim do mundo antigo, nós tivemos o mundo feudal, nós tivemos o iluminismo, e com o iluminismo e o surgimento das ideias revolucionárias da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos e de tantos outros regimes, nós começamos a observar que surgiram então ideais considerados democráticos. Então, qual seria a ideia? Em primeiro lugar, as independências da América, a maior parte delas, com exceção do Brasil e num primeiro momento do México, mas praticamente todos adotaram um regime republicano. E o que é republicano? Republicano vem de res publica. Res, do latim coisa, pública, das pessoas. Então existe uma ligação intrínseca entre república e democracia, pelo menos na teoria, pelo menos na nomenclatura. Só que isso também não é verdade. Porque quando os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar uma república moderna, uma república construída no seu processo de independência, os Estados Unidos optaram por criar um tipo de república que beneficiava os donos de escravos, que beneficiava as pessoas que exploravam a mão de obra
daqueles que eram escravizados e vendidos em praça pública. Então, esse regime escravocrata permaneceu nos Estados Unidos até a Guerra de Secessão, que ocorreu em meados do século XIX, na década de 1860. Então, o que a gente vê ao longo de todo esse desenvolvimento do mundo moderno é que a democracia passou a ser uma luta, uma causa pela qual os movimentos populares começaram a se mobilizar. Então vamos lá. Então, quando a gente tem a independência dos Estados Unidos, nós temos também as independências nas Américas seguindo esse ritmo. Então, grandes líderes como Simão Bolívar defendiam uma grande república que vinha do México até a Argentina, passando por todos os países aqui do subcontinente latino-americano. E também esse regime republicano, ele teria que ser um regime democrático, porque era preciso incluir o povo nas decisões políticas. Só que isso vai sendo construído historicamente. E na Europa, a mesma coisa. Então, na Europa, nós temos, em primeiro lugar, a Revolução Francesa, em 1789, que teve várias fases, vários momentos, e em alguns momentos, a chamada esquerda foi ao poder. Então, o que é o conceito de esquerda e direita ligado à Revolução Russa? Então, durante a fase do Diretório, nós tivemos uma divisão em que, ao lado direito, ficaram sentados os representantes da alta burguesia e da alta nobreza. No lado esquerdo ficaram os representantes do povo, os sans-culottes, que eram os sem culotes, aqueles que não tinham culote na calça, que era uma distinção de riqueza naquela época. E nós tínhamos também os chamados jacobinos, que eram os mais radicais e que conseguiram chegar ao poder através de Maximilien Robespierre, que era chamado de o Incorruptível. Então ele iniciou um processo ali que ficou conhecido na historiografia como terror, que foi um momento em que se perseguiu aqueles que eram corruptos, aqueles que roubavam o dinheiro público e aqueles que traíam os ideais da Revolução Francesa, defendendo a volta dos direitos feudais e de tudo aquilo que estava relacionado ao antigo regime. Então essa fase marcou então o espectro do que hoje é a política do ponto de vista geral das democracias ocidentais. Então qual que é a ideia da base da democracia ocidental? Você tem um sistema multipartidário e nesse sistema multipartidário você tem de um lado a esquerda representando o povo e a direita representando a elite. Isso, obviamente, que nós não estamos falando que sempre a esquerda vai defender o povo e sempre a direita vai defender a elite. Estamos falando como se construiu os conceitos e como isto se consolidou historicamente. E aí, nesse sentido, o centro seria aquele setor que ora pende para um lado, ora pende para o outro, e em geral é o fiel da balança na hora de se formar os governos e de se tomar as decisões que importam do ponto de vista da política. Bom, então assim ficou estabelecido o sistema, o padrão ocidental de democracia. Mas esse padrão ocidental, ele se baseia nos conceitos do chamado liberalismo político, cujo pai era John Locke, que era inclusive proprietário de escravos. E John Locke nunca esteve interessado em democracia que incluísse, por exemplo, as pessoas que eram escravizadas. Muito pelo contrário. Ele gostaria de manter os interesses dos proprietários. Ele sempre estava pensando em como manter essas regalias num sistema que fosse diferente daquele do antigo regime. Então o liberalismo ele surge com esse vício, ele surge ligado à escravidão e o sistema de democracia liberal ele sempre vai ter uma contradição na sua essência, porque ele sempre vai permitir a democracia até que uma força mais radical que se opõe a ele não interfira nos seus interesses. Bom, vamos entender isso e vamos entender por que a democracia, ela, ao mesmo tempo que ela tem as suas contradições, ela é uma causa pela qual ainda vale a pena lutar. Então, a democracia ela vai surgir enquanto bandeira política dos movimentos mais progressistas, dos movimentos políticos mais considerados à esquerda no século XIX, inclusive do chamado marxismo, porque era a ideia de você passar uma parte do poder ao povo e disputar os rumos da sociedade.
Tanto que os primeiros partidos de orientação marxista se chamavam partidos operários, social-democrata, partido democrático. Então a palavra social casada com democracia, na sua origem, tá? Não hoje, mas é importante a gente entender isso, na sua origem, ela estava relacionado a uma possibilidade de você construir um regime de direitos sociais a partir da via democrática, a partir da disputa eleitoral e a partir de um Estado democrático de direito. Então, a democracia ela vai ter idas e vindas. Inclusive, nos Estados Unidos, o modelo democrático definido desde o século XIX, que prevalece até hoje, é um modelo que é criado para garantir com que nunca ascenda um partido que mude a ordem dos interesses estabelecidos. Como funciona hoje a democracia nos Estados Unidos? Você tem basicamente dois partidos, um é da direita liberal e o outro é da direita conservadora. O partido da direita liberal é o Partido Democrata, o partido da direita conservadora é o Partido Republicano. Mas nenhum deles contesta a ordem social, nenhum deles contesta o capitalismo, nenhum deles contesta os interesses dos grandes bilionários que são aqueles que determinam os rumos da política dos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos nós temos um modelo de democracia no qual se financia o sistema a partir de somas muito altas de dinheiro, nas quais esse dinheiro é utilizado exatamente para poder financiar ambos os candidatos. E nenhuma empresa dá dinheiro para o candidato por ideologia. Ela dá o dinheiro para o candidato cobrando dele uma resposta para algo que interessa a ela. Então, por exemplo, quando a indústria bélica dos Estados Unidos ela financia os dois candidatos, o que ela está sinalizando para o mundo? Que quem ganhar vai ter uma guerra. Em geral, essas guerras são articuladas nos bastidores, qual país eles vão bombardear, qual país eles vão saquear e quem depois vai vir para reconstruir o país. Porque a guerra é um grande negócio, do começo, do meio e do fim. Ela é um negócio logo no começo, porque ela obriga o Estado a comprar armas, a comprar material bélico. Ela é um bom negócio durante a guerra, porque necessita de munições, necessita de equipamentos, necessita de gastos com transporte, gasto com petróleo, gasto com manutenção de tropa, esse tipo de coisa. E depois que é a fase da reconstrução. Eles destroem para depois reconstruir. Basta ver o que eles fizeram em todos os países onde bombardearam, Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, etc, etc, etc. Sempre destrói para depois financiar a reconstrução. E a democracia surge como uma espécie de discurso civilizador. Então sempre eles usam o seguinte discurso: vamos derrubar um ditador sanguinário que mata o próprio povo para implantar a democracia. Ora, nós sabemos muito bem que isso é simplesmente uma figura retórica, porque, vejam bem, os Estados Unidos são aliados históricos da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, onde não tem nem sombra de democracia. Nós temos um outro regime, que é o regime iraniano, que é uma teocracia, mas é uma teocracia que você tem um sistema eleitoral, você tem um sistema partidário. E quem os Estados Unidos chamam de ditador e quem os Estados Unidos chamam de democracia? O Irã é considerado uma ditadura e a Arábia Saudita é considerada uma democracia pelos Estados Unidos. Então essa é a contradição do discurso. A mesma coisa a gente pode observar com relação à América Latina. Por exemplo, o presidente Hugo Chávez, ele foi eleito e reeleito uma série de vezes. A mesma coisa com seu sucessor, o presidente Maduro. E o sistema eleitoral da Venezuela é um dos mais confiáveis do mundo. Eu não estou aqui analisando se o governo é bom ou se ele é ruim. Não é isso que se trata o vídeo. Se trata de entender que o sistema eleitoral venezuelano é um sistema justo. E a participação dos partidos de oposição existe. Tanto que isso é observado internacionalmente. E aí a resposta é: a Venezuela não pode ser classificada como uma ditadura. E aí, quem classifica a Venezuela como uma ditadura? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos classificam a Venezuela, mas não classificam a Alemanha. E a Alemanha teve, por exemplo, a Angela Merkel, que teve uma sequência de diversos mandatos e ficou aí quase 20 anos no poder. 16 anos ela ficou. Ela teve mandatos sucessivos
colocando 16 anos ela no poder. Outra que ficou quase 20 anos foi a Margaret Thatcher na Inglaterra. Aliás, nós temos que entender uma coisa muito importante. A Margaret Thatcher era a primeira-ministra e ela era, portanto, chefe de governo e ficou quase 2 décadas. E a rainha da Inglaterra, ela é a chefe de Estado. Então, a chefe de governo, Margaret Thatcher, chefe de Estado, a rainha Elizabeth. A pergunta é, quem elege a rainha Elizabeth? Ninguém elege. A chefe de Estado simplesmente ela passa o seu cargo por seu sucessor sanguíneo, como em qualquer regime monárquico. A República, ela se opõe a isso. A República, ela elege os seus representantes. Mas numa monarquia, não. Os representantes não são eleitos. Os representantes, eles são por linha sucessória sanguínea. Portanto, o que a gente tem? Nós temos um regime em que sequer você elege o chefe de Estado. E aí, como a gente pode dizer que outros regimes com uma orientação diferente, de um país com uma cultura diferente, são ditaduras, e o Ocidente, então, é democracia? Isso é uma construção ideológica. Vejam uma questão, por exemplo, em Cuba. Fidel Castro foi por muitos anos chefe de Estado, mas ele não tinha o poder absoluto. Todas as decisões principais pelas quais o regime cubano passava pelo parlamento, passava pelo legislativo. E aí o Fidel era muito mais uma figura simbólica, respeitada pelo papel que ele teve na Revolução. Mesmo assim, o Fidel, quando chegou em certa idade, ele decidiu se afastar do poder e ele passou a sucessão, no caso para o Raul Castro. Raul Castro, então, teve que ser eleito pelo processo eleitoral cubano. Então, Cuba é um país que você tem eleições e que as eleições não te obrigam a ser membro do partido para ser candidato. Sim, Cuba tem um único partido, que é o Partido Comunista de Cuba. Mas o partido em Cuba, ele tem um papel diferente do partido que tem nos países de democracia liberal. Então, em Cuba, o papel do partido é formular políticas de longo prazo para orientar os seus membros a apoiarem dentro do Estado cubano. Quem não é membro do Partido Comunista em Cuba pode participar dos cargos, pode ser eleito e pode se candidatar quantas vezes for necessário de acordo com a legislação cubana. A China é um país que dizem ser também uma ditadura que só tem um partido. Não é verdade. Na China existem 8 partidos políticos legalizados. Claro que o partido hegemônico, o principal partido, é o Partido Comunista da China. Mas não dá para a gente dizer que a China não tem um sistema eleitoral. Ela tem, com as suas regras, com as suas leis, como qualquer outro país. E aí cada país do mundo tem o seu modelo de eleição. E quando, então, a gente define quando um país é democrático ou quando um país não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. A guerra da Ucrânia é dita que é uma guerra de um país democrático, que é a Ucrânia, contra uma ditadura autocrata, que é a Rússia. O que dizem da Rússia é o Putin está no poder há quase 20 anos e a Ucrânia teve eleições recentemente. Ora, então vamos lá. Não estou aqui advogando em lado de ninguém, apenas estou analisando objetivamente os fatos. No sistema eleitoral russo, o Putin tem que ser eleito. Então, ele passa por um processo de eleição. Esse processo de eleição ele tem um partido de oposição, que é o Partido Comunista da Federação Russa, que é o principal partido de oposição, e esse partido tenta eleger, mas não consegue. Podemos dizer, eleições são manipuladas, eleições são garantidas ali para manter quem tem no poder. E eu pergunto, isso é diferente de qualquer outro país? Porque nos Estados Unidos, se você for do Partido Comunista dos Estados Unidos, você não vai ter o mesmo tempo de TV do Partido Democrata e do Partido Republicano. A mesma coisa com o Partido Socialista, Partido Verde, Partido isso, Partido aquilo. Todos os partidos que existem nos Estados Unidos não vencem as cláusulas de barreira do regime democrático dos Estados Unidos para poderem chegar ao poder. Então você tem uma democracia restritiva nos Estados Unidos. E a Ucrânia é uma democracia? Bom, o ditador Zelensky fechou 11 partidos políticos, fechou 8 redes de TV que faziam oposição a ele. Dá pra gente dizer que isso é uma democracia? Não dá. Então esse é um questionamento. O que de fato é democrático, o que de fato é ditadura?
A democracia liberal, ela tem muitas vezes o jogo da aparência. Ela faz parecer que algo é democrático porque ela simplesmente mantém a formalidade das instituições. Mas no fundo, a democracia ocidental é uma farsa, que ela é construída exatamente para se criar um grande espetáculo e fazer com que os ricos se mantenham no poder. Entretanto, é melhor que se haja uma democracia falsa do que não haja nenhuma democracia. Porque pelo menos na democracia falsa pode-se lutar para que ela seja verdadeira. E lutando para que ela seja verdadeira é possível ampliar os espaços de participação popular. Então, a pior das democracias ainda é melhor do que a melhor das ditaduras no aspecto da participação do povo. Falando isso em linhas gerais, porque tudo na história é relativo. Então nós precisamos ter essa clareza. É um discurso construído historicamente, mas é um discurso construído para manter aqueles que já estão no poder. É isso. Curta, compartilhe, divulgue e vamos refletir sobre os assuntos sem preconceitos e entendendo o nó das questões.